Bom, eu vou falar aqui sobre um teorema muito importante na resolução de circuitos, principalmente de circuitos do tipo corrente contínua, CC, que é o teorema de Millman. Esse teorema, ele visa o quê? Simplificar a questão de achar a tensão num certo nó no circuito. Pois muito bem. As técnicas que nós comumente conhecemos, como a lei dos nós e a lei das malhas, que são as leis de Kirchhoff, pelo teorema de Millman, ele tem que ter algumas condições. Primeira, eu tenho que ter duas ou mais fontes de tensão. A minha fonte de tensão sempre tem que estar em série com uma resistência, certo? E tudo isso vai ser o quê? Dividido pelo valor das minhas resistências, a quantidade de resistências, né, pelo inverso. Então, como que faria? Nesse caso, eu tenho um circuito aqui, eu quero achar a tensão neste nó aqui, ok? Que eu chamo de VA. Eu posso utilizar aqui a lei das malhas de Kirchhoff ou a lei dos nós, mas eu vou utilizar o teorema de Millman, que diz o seguinte, que a tensão aqui ela é calculada da seguinte forma. Se eu chamar aqui de V1, aqui V2, então fica como? Tensão da primeira dividido por essa resistência. Se a minha tensão 1 aqui é 15, então minha resistência aqui 1 é 5, mais V2, que nesse caso é 10 volts. Se aqui é 10 volts, então minha resistência R2 é igual a 10. Mais a minha tensão em 3, dividido por R3. E pela quantidade, dividido pela quantidade inversa. Desta forma. Então, vamos à nomenclatura aqui no caso, certo? Se o meu V1 aqui é 15, então o meu R1 tem que ser 5. Então, fica como? V1 15 dividido por 5 mais o meu 10 aqui é o meu V2 dividido por 10, que é o meu R2. Tem que ser o quê? A tensão tem que ser a resistência ligado em série com ela. E aqui o que eu posso fazer? Aqui eu posso imaginar que tem uma fonte de tensão aqui também, só que aqui seria o quê? 0 volts. Dividido pela resistência o quê? Aqui estão em quê? Em série. 6 mais 4, 10. Tudo isso dividido por quê? 1 sobre 5 1 dividido por 10 mais 1 dividido por 10. Como aqui é zero, eu posso já cancelar. Pois muito bem. Então fica 15 dividido por 5, 3. Mais 10 dividido por 10, 1. Agora aqui eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, que é o maior número que eu vou tirar o quê? De modo fracionário. Eu tenho 5
10 e 10. Ou seja, todos os meus denominadores aqui. Então, vamos lá. Dividido por 5. 5 dividido por 5, 1. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2. Por 2, aqui vira 1. Aqui fica 1. E aqui fica 1. Então, o meu máximo divisor comum aqui é 10. Que é igual aqui a 10, ó. 10. Então, fica 10 dividido por 5, 2. Vezes 1, 2. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 10 dividido por 10, 1. Vezes 1, 1. Certo? Então, como que fica aqui essa tensão? O meu VA aqui vai ficar como? 3 mais 1, 4. Dividido por 2 mais 1, 4. E aqui dividir por 10. Como que fica, então? Conservo a primeira. Multiplico pelo inverso da segunda fração aqui. Então, 4 dividido por 4, 1. Então, a minha tensão neste nó vai ser de 10 amperes. Não, 10 volts, perdão. 10 volts. Muito bem. Então, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, a minha corrente aqui I1, por exemplo. É só você utilizar a lei dos nós, que é o quê? Vai ser aqui VA menos 15 dividido por 5. Quanto que é o meu VA que eu achei? 10. Menos 15 dividido por 5. Então fica o quê? Menos 5 dividido por 5. Então aqui é menos 1 ampere. Está errado? Não, professor. Significa que ao invés da corrente estar subindo, ela estaria o quê? Descendo, ok? A mesma coisa aqui, por exemplo, com I2, por exemplo. Pela lei dos nós é o quê? Zero aqui embaixo, menos VA, dá menos 10. Dividido pelo quê? A resistência. 6 mais 4, 10. Então, aqui também vai ser igual a menos 1 ampere, certo? Então, posso fazer o quê? Eu posso fazer aqui, como a lei dos nós, que I1 é igual a I2 mais I3. Quanto que é o I1 que eu achei? Menos 1. Meu I2, menos 1. E aqui o meu I3. Então, neste caso, quando eu faço, o meu I3 é igual a 0 amperes. Beleza? Então, este aqui que é o teorema de Milman. É você pegar uma fonte de tensão dividido pela resistência, sendo que tem que ter a condição duas ou mais fontes de tensão e todas elas ligadas em série com essas resistências, dividindo pelo inverso de cada uma das resistências que você encontrou aqui montado no circuito, tá ok? Este é o teorema de Milman.